Usar a ferramenta errada para resolver o problema é certeza de piorá-lo. Preste atenção nesta imagem aqui. Olha só, isso aqui é uma caixinha de ferramentas. Você tem aí a sua chave de fenda, né? Chaves de fenda, alicate, tem aí tesoura, tem lâmina, tem uma serra, martelo, enfim, chave. Então, são várias ferramentas. Se você quiser, por exemplo, colocar um prego na parede, mas ao invés de usar o martelo, você usar a chave de fenda, você então com certeza fará um estrago muito grande e não conseguirá realizar esse trabalho. Renato, eu fico pensando aqui como que há pessoas que olham para essas ferramentas e pensam assim, peraí, para que é isso aqui? Né? Especialmente mulheres. Especialmente, bom, eu não tenho esse problema, porque eu sei aqui, eu sei bem, eu já usei bastante coisa aqui já, sozinha, sem você. Mas eu fico imaginando na vida, né? Como as ferramentas aqui, muitas pessoas não sabem usar ferramentas, muitas pessoas também não sabem que existem ferramentas para a vida amorosa, mas elas não sabem usar essas ferramentas e às vezes usam a ferramenta errada na hora errada. E tem gente que nem sabe que existe uma ferramenta para certa coisa que ela quer fazer. Então, é claro, na vida amorosa, quando você transfere esta lição, você entende que não é de qualquer forma que você vai resolver um certo problema no seu relacionamento. Existe uma forma certa de resolver o problema de ciúme, por exemplo. Existe uma forma certa, uma ferramenta certa para resolver o problema da traição, da falta de confiança, da mentira e assim por diante. E se você não sabe qual é essa ferramenta, você vai continuar tentando e errando. Por exemplo, nós vamos apresentar a você aqui hoje um casal, o Marcelo e a Ana Paula. A Ana Paula sofreu um problema muito sério, uma grande decepção na sua vida amorosa e tentou, das formas erradas, preencher um grande vazio, um grande trauma que ficou no coração dela. Não foi isso, Ana Paula? Sim, foi isso. Bem-vinda, bem-vindo, Marcelo. Obrigada. Você, antes de conhecer o Marcelo, você esteve em um outro relacionamento. Sim. Que terminou de forma trágica. Conta pra gente, por favor. Então, antes do casamento, eu fui noiva. Então, namorei e durante 1 ano e 6 meses nós noivamos e ele veio a falecer. Então, ele faleceu, ficou muito doente e faleceu. E ali, para mim, foi uma tragédia, né? Para mim, eu fiquei depressiva, triste, angustiada. Então, ali eu tentei preencher usando a ferramenta errada, que seria o quê? Através de viagens. Pensei que se viajasse, conhecendo novos lugares, novas culturas, pessoas diferentes, ali eu preencheria aquela situação. Então, você estava noiva 1 ano e 6 meses? 6 meses. Então, antes do casamento, seu noivo faleceu? Sim. E isso já foi um choque em si, obviamente. Com certeza. Então, quais os pensamentos que passaram na sua cabeça naquele momento? Você era jovem, cheia de sonhos, ainda é jovem, mas cheia de sonhos ainda quando mais jovem, e isso acontece. Então, o que passava na sua cabeça? Passava que eu nunca seria feliz novamente na minha vida amorosa, que eu não encontraria ninguém, que eu não... Mas por quê? Então, justamente porque nós éramos felizes nesse relacionamento. Então, até ali, até a morte dele, a gente tinha planos, tinha objetivos juntos, né? De constituir uma família. Então, ali a gente estava se preparando para isso, né? Quando ele veio a falecer. Então, para mim, ali... Você achou que ele era o único homem nesse mundo para você? Sim. A única pessoa capaz de me fazer feliz. Então, ali, para mim, foi um choque. Aí você se fechou pro amor, foi viajar? Isso. Foi viajar. E aí, o que aconteceu? Você conseguiu preencher? De forma alguma. Para mim, ali, quando eu estava nos lugares, conhecendo, nas viagens, ali, na novidade, né? Na diferença daquilo do meu dia a dia. Então, para mim, aquilo, naquele momento, eu estava feliz. Mas era voltar para casa, voltava toda aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza, né? Então, naquele sentimento de perda, de achar que nunca iria encontrar outra pessoa, ou decepção, você pensava assim, bom, vou entrar no avião, vou lá para a Europa, vou viajar,
espairecer. Isso mesmo. E você ia com amigas, com familiares? Ia ou sozinha. Sozinha? Sozinha. E não batia solidão, não, viajando sozinha? A primeira vez, confesso que sim. Quando eu cheguei no aeroporto, me deu vontade de voltar. Quem vê assim as fotos, Ana Paula, pensa que você está super feliz, assim, aproveitando, curtindo a vida, né? Usando bem o seu dinheiro com as viagens, conhecendo muitas coisas. Mas quem era a Ana Paula quando ela não estava nesses lugares? Porque você não podia estar 24 horas por dia viajando, né? Então tinha dia que você estava em casa, né? No Brasil. Sim. Então eu era muito triste, muito depressiva até, né? Quando eu estava no meio até de pessoas, não só nas viagens, mas no meio de pessoas, ali eu tentava mostrar que eu estava bem, que eu não estava sofrendo, né? Mas ali havia, assim, o sofrimento, né? Da solidão. Você ficou nessa situação por quantos anos? 7 anos. 7 anos? 7 anos. Qual era a sua expectativa? Você queria envelhecer sozinha? Como é que era que você olhava para o futuro? Então, eu olhava assim, até eu entender que para mim teria uma saída, até por conta das palestras, da terapia. Antes, né, de chegar na terapia, tinha pessoas que já participavam e falavam que não, tem uma saída, tem uma solução, tem uma resposta para isso, né? Não é preciso você viver na solidão ou achando que não vai ter uma solução, uma resposta, porque tem um caminho, né? Tem uma direção a ser trilhada. Mas quando foi me falando, foi me abrindo o entendimento de que eu poderia sim ter uma nova oportunidade, e foi assim que eu cheguei até a terapia do amor. Você achava que as pessoas não lhe entendiam? Que era fácil falar com quem estava de fora? Sim, quem não viveu, quem não passou por aquela situação, é fácil falar, né? Então era esse o meu pensamento. Mas aí de tanto falar, de tantos convites, eu aceitei. Marcelo, você também veio de um passado aí traumático, né? Sim, eu convivi durante 1 ano e 8 meses um casamento, né? Um relacionamento formado. E até o meu noivado, tudo dava certo. Eu tinha prazer de estar ao lado da pessoa, gostava da pessoa, até durante o casamento. Mas depois que a gente casou, esse sentimento, esse prazer, esse gostar de estar ao lado dessa pessoa foi se transformando em decepção, né? Eu me lembro de um detalhe, logo que nós voltamos da lua de mel, na primeira semana nós já dormíamos em camas separadas, por conta de ciúmes, pequenas diferenças, situações entre os familiares que afastavam a gente, né? E isso foi se levando ao longo dos meses que nós permanecemos casados. O que aconteceu? Ela mudou depois que ela casou com você? Ela mostrou a quem ela estava mais apegada, que era a família. Ali nós nos casamos na intenção de termos uma família, de sermos felizes, mas ela não deixou os seus familiares de lado. Ela incluía eles no nosso casamento. Então isso não dava certo, né? As decisões que eu tinha que tomar, as decisões que nós tínhamos que tomar, muitas das vezes tinha influência de algum familiar, alguma situação que a gente passava, sempre tinha o dedo desses familiares, daí não dava certo, né? E você se sentia desrespeitado, ignorado por ela? Eu como não tinha uma noção exata do que era o casamento, eu relevava, eu deixava passar, né? Eu me fazia submisso, né, a essa situação. E achava que com o tempo iria se resolver. Eu achava que o tempo iria solucionar isso. Mas, pelo contrário, o tempo passou e os problemas foram aumentando, né? Foram trazendo mais problemas para o nosso relacionamento e ele veio a acabar. Quer dizer, eventualmente o casamento acabou por causa desse problema de ela não conseguir separar os parentes agora, né, a família de origem, da nova família que era você, o marido. Ela não conseguiu fazer isso? Foi esta a razão? Isso. A principal razão, né? Fora os outros problemas que foram sendo gerados no decorrer do casamento, né? A gente não tinha um convívio entre nós. Eu lembro de uma vez que
Uma vez não, algumas vezes que eu tinha o costume de preparar o jantar em casa, né, deixar pronto. Ela chegava num horário de por volta das 7, 6 horas da noite e eu preparava o jantar, deixava prontinho, colocava a mesa, mas quando ela chegava para jantar, que ela se acomodava, ela pegava aquele prato, sentava-se ao sofá, ligava a televisão e ali ela ficava até o encerramento das novelas, né? E eu ficava na mesa sozinho. Então eu não tinha um relacionamento saudável. Ali não tinha como ter um convívio. E problemas como esse foi causando a desilusão. E você simplesmente ficava... Passivo. Simplesmente você não tomava atitude. E ela ficava passiva? Você reclamava com ela? Eu cheguei a conversar algumas vezes, mas ela não dava ouvidos. Ela levava o problema para os seus familiares e lá a decisão que era tomada ela trazia para o nosso meio. Quer dizer, não era importante o nosso relacionamento. Era mais importante a decisão, a opinião, a influência que vinha de fora. E isso gerava muita confusão. Vocês tinham que idades? Eu acho que eu tinha por volta de 26, 27 anos. Ela tinha 22, 21. Ela tinha uma diferença de 5 anos. Quer dizer, vocês dois não sabiam nada de casamento, na verdade, né? Você não sabia ser marido, não sabia se posicionar dentro da relação, nem chegar para ela e dizer, olha, estamos com um problema, vamos resolvê-lo. E tampouco ela sabia se posicionar como esposa, mas se manteve como a filha, né, pegada aos pais, mesmo depois do casamento. Então isso denota o que a gente já fala muitas vezes com respeito ao despreparo. Muitas pessoas entram no casamento hoje, num relacionamento, a vida a dois, somente achando que o sentimento vai ser o suficiente para fazer o casamento funcionar. A pessoa entra no casamento sem a caixa de ferramentas, né? E aí ela tem que consertar um monte de coisa, né? Se adaptar a muita coisa. E ela não tem a ferramenta, ela não sabe o que fazer. Então, ou ela fica passiva a respeito, como no caso do Marcelo, ficava lá tentando ver, ela vai ver, ela vai se dar conta, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Ela vai se dar conta, a pessoa fica ou passiva ou agressiva muitas vezes, né? Porque aí vem a raiva porque as coisas não estão saindo do jeito que você quer. E você começa a brigar, você começa a discutir, vocês começam a ficar de mal um com o outro, né? Quer dizer, porque não sabem o que fazer. E nada é resolvido. Porque problemas vêm, né, Renato? Exato. Problemas todos os casais vão passar, mas você tem que saber como resolver. E se não sabe como, nada vai ser resolvido e as coisas só vão acumulando até que chega um momento que um ou os dois não aguentam mais e querem dar o basta na relação. No seu caso, Marcelo, foi você ou foi ela que decidiu, ou os dois de comum acordo? Primeiramente fui eu que decidi, né? Ela foi conversar após ela ficar alguns dias fora de casa e ali eu decidi que não queria mais aquele relacionamento e ela acabou concordando, até porque ela se sentia mais cômoda fora desse relacionamento, né? Que para você deu, para você, olha, chega, não quero mais. Sim. Peguei. Mas você tentou resolver antes? Eu não tentava resolver. Eu relevava, né? Eu achava, que nem eu falei, eu achava que o tempo iria resolver aquela situação. Ela iria entender que nós precisávamos ter esse relacionamento, né? Levar esse relacionamento em frente. Mas isso não aconteceu. A minha solução foi separar. Grande erro, né? Das pessoas acharem que o tempo vai resolver problemas. E não vai resolver. Preste bastante atenção. Você que está padecendo, sofrendo por um problema no seu relacionamento e você acha que só o tempo vai resolver isso. Se vocês, por exemplo, vocês começaram agora, vocês começaram o relacionamento agora, ou acabaram de se casar, estão nos primeiros anos de casamento. Você acha que isso é questão de adaptação. Você se diz para si mesmo, os seus amigos, as pessoas, os parentes, falar, vocês estão se adaptando. Com o tempo isso melhora, com o tempo isso passa, com o tempo ele acostuma ou ela acostuma. Pois é, mas o tempo, preste atenção, guarde isso com você. Se você não faz nada para mudar a situação, o tempo por si só não vai mudar o problema. O tempo só vai agravar o problema, vai fazer com que o problema crie raízes. Mas tempo por si só não resolve problema. É como
o exemplo, você quebra um braço. Se você quebra o seu braço, se o seu braço está quebrado, não adianta você dizer assim, eu vou esperar que o tempo vai curar o braço. Não. Você não pode esperar, o tempo não vai curar o teu braço. Primeiro você tem que colocar o osso no lugar, né? Se houve um deslocamento, você vai colocar o osso no lugar, você tem que colocar o gesso, manter numa certa posição, você tem que fazer o tratamento, o curativo. Se você fizer o tratamento certo, aí sim o tempo vai ajudar, porque você já tratou. Então o tempo, aliado ao tratamento, a atitude certa, cura o problema. Agora, você dar tempo ao problema de casamento, sem fazer a coisa necessária para curar o problema do casamento, não vai resolver nada. Só vai piorar. E quanto mais tempo você demora para buscar ajuda, mais difícil fica para resolver o problema. Por isso você tem que buscar ajuda com urgência. E é isso que nós temos feito nas nossas palestras na Terapia do Amor. Ajudado as pessoas a descobrir as ferramentas, o remédio para curar o problema que ela está vivendo dentro da relação. Acompanhe agora o trabalho que tem sido feito todas as quintas-feiras para casais e solteiros, que foi o que ajudou o Marcelo e a Ana Paula, como eles vão contar daqui a pouco. O diálogo é fundamental na vida de um casal e para o nosso bom relacionamento com as pessoas. Conseguir entender o outro é um papel importante para manter a harmonia do relacionamento. A gente tinha muita falta de comunicação, hoje a gente se comunica mais, a gente conversa, a gente tem assim, mais diálogo, a gente pode entrar em acordo, a gente tem decisões, coisas que a gente não tinha. Inclusive a gente veio ela querendo se separar, ela queria se separar e eu convidei ela para estar vindo na terapia. E ela recusou, a gente veio, colocava eu em primeiro lugar e ela tinha que mudar e eu não. Isso foi bom para mim também e bom para ela, porque eu trazendo ela acompanhando comigo, ela começou a ver os erros dela também e isso acarretou na mudança dos dois. O mais importante é levar paz para ele, porque a gente pode ser uma mulher bonita, mas se a gente não leva paz para o marido, então ele vai acabar deixando a gente, entendeu? Quando eu comecei a me valorizar, quando eu comecei a cuidar de mim, então aí ele passou a me notar mais também. A atração feminina, ela começa com a mulher atraindo a si mesma em primeiro lugar. Toda atração tem que começar com você valorizando as suas qualidades, admirando a si mesmo. Ela percebe as suas qualidades, ela percebe que ela tem virtudes, ela trabalha para desenvolver essas virtudes, ela tem consciência dos seus defeitos também, que todos têm, mas ela não coloca os seus defeitos lá em cima e nem é preconceituosa contra ela mesma. E nisso ela vai trabalhando e cuidando bem dela mesma. O primeiro passo para que as mudanças ocorram é descobrir onde se está errando. E as lições a cada quinta-feira ajudam a compreender e a mudar as atitudes. O que mais me marcou nas palestras foi aprender a olhar para mim mesma. Todas as palestras foram importantes e têm sido importantes até então. Mas o ponto crucial é a questão de amar a si próprio, porque se você não se ama, você não tem como amar verdadeiramente outra pessoa. Está sendo bem aproveitoso assim pra gente, né? E a gente está sentindo uma paz de espírito também, né? Está sendo bem, né? Também... Muito legal mesmo. Ver a importância de ter um relacionamento saudável, de trazer para o relacionamento o respeito, a confiança, o amor mútuo. E com certeza eu já não sou mais a mesma Maurícia que entrou aqui, já saí outra diferente. O Leandro aprendeu a lição, mas antes de chegar às palestras tinha um comportamento egoísta. Eu tinha aquele pensamento muito machista, que eu era o homem da casa e que ela só tinha que fazer isso e mais nada, entendeu? Que eu não queria que ela saísse pra fora pra trabalhar, o negócio dela era só em casa, eu que tinha que sustentar a casa. Nas redes sociais mesmo, tinha mulheres que eu conheci no mundo antes de conhecer ela e que eu tinha contato frequentemente, né? Mas depois que eu conheci ela, foi sempre ela. Mas eu não tive aquela renúncia que nem o Renato me ensinou.
que o quê? A gente tem que respeitar o nosso parceiro e dar mais confiança a ele no quê? Você renunciando aquelas más amizades que a sua mulher não gosta, né? Você estando em lugares onde ela não vai se sentir bem, né? Você deixar tudo livre, que nem hoje meu aparelho não tem senha, não tem mais nada de errado, porque eu aprendi que realmente é isso, eu tenho que renunciar àquela minha vida de solteiro e viver uma vida entre eu e minha esposa e também respeitar ela, né? E hoje eu vivo isso e é muito bom. A minha mulher hoje ela se sente confiante, ela não desconfia de mim, meu celular ela tá lá toda hora, se ela quiser mexer ela mexe, entendeu? Então assim, hoje a confiança dentro do nosso lar voltou, é maravilhoso. Essa mudança aconteceu aos poucos, foi colocando cada ensinamento em prática que ele conseguiu descobrir o que é um relacionamento de verdade. Desde quando eu comecei a vir aqui, não passou uma semana, essa pessoa apareceu na minha vida e passou 15 dias eu consegui trazer ela comigo e ao contrário, hoje é ela que me cobra pra gente vir, porque ela viu a minha mudança e ela tá mudando também automaticamente, né? Tinha vícios, hoje já tá se afastando, então tipo assim, hoje, né, minha família aceita ela junto comigo, né? Não me aceitava num outro relacionamento que era conturbado, mas essa pessoa agora, a gente vive super bem, se dá super bem com a minha família, entendeu? A minha mãe tem um relacionamento com ela aprende muito com a gente, chama ela pra vir aqui, entendeu? É tremendo, é coisa linda. Depois que eu vim pra cá, mano, mudou mesmo. Nunca você julga uma pessoa porque deu errado no relacionamento que vai dar errado o próximo, não é assim. Se você procurar a melhora, principalmente vir aqui às palestras, você pode ter certeza que você vai ter um relacionamento maravilhoso, entendeu? É muito atraente para a mulher quando o homem ele toma a iniciativa para resolver o problema, não fica adiando, não fica protelando, não fica falando, não sei, tá, depois eu penso, depois eu vejo isso. Está lá, as dívidas estão crescendo, as pilhas de contas estão lá. Quando o homem, quer dizer, ela se sente desprotegida. Peraí, quem é o homem nessa casa? Cadê o meu marido? É por isso que muitas mulheres hoje têm até dificuldade de respeitar o homem, porque muitos homens, infelizmente, não fazem muito para resolver os problemas. Quem tem feito muito para resolver os problemas tem sido as mulheres, homens. Muitas mulheres é que vão procurar ajuda, vão procurar alguma coisa, vão ver o que podem fazer, porque muitos homens estão lá no videogame. E quem mudou e encontrou a felicidade através do amor inteligente recomenda: não desistam do outro. Tenham paciência, amor, humildade para reconhecer os erros, que é importante. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Então, Marcelo e Ana Paula, vocês vieram a essas palestras, não se conheciam. Vocês vieram com as suas bagagens, seus relacionamentos destruídos, seus traumas, e ali foram se tratando. Como foi no seu caso, Ana Paula? O que as palestras fizeram por você? Que à medida que eu fui me limpando, fui me curando desses medos, insegurança, fui entendendo o que é um casamento, né? O que é um relacionamento. Então ali eu fui entendendo que sim, eu poderia sim ser feliz novamente, até melhor, até, né, por conhecer as informações, as orientações que eram passadas nas palestras. Então, obedecendo, e se eu colocasse aquilo que era falado em prática, sim, eu poderia ter um casamento, um relacionamento muito feliz do que eu tinha até anteriormente. Quanto tempo durou para você fazer esse tratamento pessoal e mudar a maneira de olhar a vida amorosa? Um ano, mais ou menos. Mais ou menos um ano vindo às palestras? Isso. Ok. E você, Marcelo, como foi para você? Bom, eu aprendi o que era um casamento. Eu aprendi aonde e de que forma eu deveria me colocar diante de um relacionamento. Eu comecei a formar o meu relacionamento que eu tenho hoje dentro de mim, né? Com o meu caráter, aprendendo a dar o valor necessário, não só à parceira, mas principalmente para mim. Eu tinha que me dar um valor, porque eu já tinha passado por um relacionamento frustrado e eu não podia errar novamente. Então, eu me apeguei a tudo que era ensinado, a importância que era estar sempre presente nas palestras, colocar em prática, e daí então eu tinha segurança dentro de mim que dali em diante eu teria esse casamento, esse relacionamento feliz como eu desejava dentro de mim.
Aí, quando o Marcelo lhe abordou para um relacionamento, você já estava pronta? Sim. Já me sentia preparada para me envolver com uma outra pessoa e até fazer essa pessoa feliz. Hoje vocês estão juntos há quanto tempo? 1 ano e 4 meses. Estão casados? Casados há 1 ano e 4 meses. Casados há 1 ano e 4 meses? Sim. Exatamente. Mas o total de relacionamento? 2 anos e 5 meses. Muitos homens falam que quando vêm às palestras, eles são confrontados com a sua maneira de ser, com a sua maneira de pensar, de agir. O que você diria para os homens, tanto os solteiros que planejam um dia se casar, quanto os casados que estão tendo problemas com as suas respectivas esposas? O que você diria para eles que essas palestras fazem pelo marido, pelo homem em si? Bom, eu diria que essas palestras, elas ajudam a gente a ser um homem de verdade, né? Porque você tem tantas situações no dia a dia e essas situações às vezes acabam levando você a esquecer do seu relacionamento, não se preocupar, deixar o tempo resolver. E vindo às palestras a gente aprende a importância que é cuidar do nosso casamento em primeiro lugar, do nosso relacionamento acima de tudo, né? Para que a gente possa estar bem, para assim resolver as outras situações lá fora. E para a mulher, para as mulheres, no caso, Ana Paula, o que você diria para quem nunca veio a essas palestras? Qual a importância, o que elas fazem pela mulher? A palestra ela nos ensina a nos valorizar como mulher, a ser companheira, a ter esse espírito de cumplicidade, de união, até para somar, até para quem ainda não é casado, né, mas que pense em se casar, ver que o esposo, o relacionamento, vocês dois cresçam juntos, né, que tem essa união para que haja o crescimento de juntos, né. Tá bom, muito obrigado pela participação de vocês. Sucesso no relacionamento. E nós queremos deixar aqui agora o convite para você que também está passando por um problema semelhante ao que eles passaram, né, Cristiane? Muitas pessoas que se fecharam para o amor, estão tentando com as ferramentas erradas resolver um problema, elas podem aprender da maneira certa sair dessa situação. Você aprende como lidar com problemas, por exemplo, no caso do Marcelo, que tinha problemas com a família da esposa. Você aprende a lidar com os sogros, você aprende a lidar com as diferenças entre vocês. Você aprende de tudo. Até se você está sozinha, você está sozinha, você está sozinho, você aprende a lidar com a sua solidão. Porque o que acontece muitas vezes, Renata, é que pessoas que estão na solidão, a Ana Paula nem fez isso, mas a maioria vai e faz um monte de besteira, porque a pessoa fica tão ansiosa, porque ela precisa preencher aquela solidão, que ela vai e entra em vícios, ela começa a fazer... Quer dizer, você não sabe lidar com a solidão, você não sabe lidar com o divórcio. Você vai aprender nas palestras isso também. Mas tome a atitude e não deixe que o tempo fique decidindo por você, porque o tempo não vai melhorar o seu problema de relacionamento. Você quer a mudança? Então tome atitude. Se você quer, nós vamos mostrar para você como. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui esperando por você no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público. Acompanhe agora a história do André e da Adriana, que foram ajudados através da terapia do amor. Um casal que, quando chegou, estava perdido, sem saída, mas eles, com as ferramentas certas, resolveram o problema de relacionamento. Adriana tinha um relacionamento cheio de problemas. Tinha ciúme, tinha discussão, tinha desconfiança, tinha falta de comunicação, falta de diálogo, uma série de coisas que levavam o namoro, né, a ser um namoro extremamente conturbado e problemático. As bagagens da família prejudicaram sua vida amorosa. Meus pais eram separados, meus avós, por mais que fossem casados, tinham brigas, tinham discussões, houveram agressões na minha família também. Como eu não tinha o exemplo, eu também tive alguns relacionamentos onde houveram términos ou haviam confusões, eu sempre me defendia na hora de encontrar um novo relacionamento. Então eu tive dificuldade para namorar, eu não tinha interesse em casar, mas eu estava me enganando também porque eu sentia falta de um relacionamento, mas
mas eu não entendia porque eu era tão arredia para continuar esse relacionamento. A falta de confiança do namorado deixava a Adriana ainda mais irritada. Então nós nos conhecemos através de uma turma de amigos. Esses amigos, a maioria eram solteiros, né? Quando perceberam que o nosso relacionamento estava deslanchando, começaram a plantar raízes negativas. Então era muita fofoca, muita desconfiança e qualquer coisa que falassem a meu respeito ele acreditava. Então ele nunca acreditava em mim, acreditava sempre no que outro dizia. Qualquer pessoa, podia ser um desconhecido na rua que desse uma informação, ele acreditava. André não sabia o que era ter um relacionamento. Todos os relacionamentos que eu tive, eu sempre mentia, enganava, traía, porque eu via meu pai fazendo isso com a minha mãe e, em consequência, com a minha madrasta. Toda a minha namorada que eu tive foi com mentira. Num relacionamento eu não conseguia ser sincero, de maneira alguma. Esse problema interferiu no relacionamento de André e Adriana. Quem mente acha que todo mundo está mentindo para você também, né? E então eu desconfiava dela de tudo. Se ela estivesse comigo, olhasse para o lado e nesse lado tivesse uma pessoa do mesmo sexo que eu já tinha ciúme. Antes de chegar aqui, a gente era namorado, a gente brigou, nós brigamos, separamos e eu comecei a ver a trajetória. Eu sozinho em casa, eu comecei a pensar na trajetória. 1, 2, 3, 4, nunca deu certo. Aí já veio também o pensamento, meu pai também nunca deu certo. E meu avô também nunca deu certo. Então já vinha uma raiz, né? E foi aí que foi meu fundo de poço, que eu cheguei para ela e falei, eu preciso de ajuda. E através dos programas de TV que a Adriana decidiu participar das palestras. Eu já assisti há algum tempo, né? Achava muito interessante, achava que era um ensinamento descontraído, que era um ensinamento com linguajar moderno, me chamava a atenção aquele ensinamento e tive vontade de vir. As lições foram mudando a realidade do casal. Depois de casado, eu falei, ó, te traí assim com fulano de tal, e dei a liberdade para ela. Se você tem a liberdade de hoje em diante, se você quiser separar. E ela me perdoou e a gente continuou. Nós tivemos que nos adaptar um ao outro, porque uma coisa é namorar quando você encontra algumas vezes na semana, não está o tempo todo junto, outra coisa é conviver junto, né? O casamento, ele significa união, então os dois têm que passar a ser um. Então, coisas que nós fazíamos antes no nosso relacionamento, que eram coisas apartadas, ou cada um tomava uma decisão sem pensar no outro, nós tivemos que mudar isso depois do nosso casamento, né? Aprendemos também a nos comunicar melhor e tem que ter sempre essa compreensão e essa ampliação para que o casamento melhore e se perpetue, né? Porque casar é muito fácil. Agora, manter o casamento tem que trabalhar e tem que trabalhar juntos. A gente vem sempre se atualizando, sempre buscando uma coisa nova, sempre buscando a gente, vamos dizer assim, brindar mesmo o nosso casamento. Enquanto tiver a terapia do amor, a gente vai estar vindo. Vir, aprender, traz um renovo para o nosso relacionamento, faz parte da nossa manutenção e a cada dia vem uma lição nova. Então eu aconselho todos a participar, sem contar que as palestras são muito interessantes, a forma com que eles abordam os assuntos são bem atualizadas. Nós não teríamos hoje um casamento feliz se não tivéssemos aprendido e se não continuarmos com essa nossa manutenção. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido.
Você sabe mais detalhes sobre a palestra da Terapia do Amor para casais e solteiros através do site terapiadoamor.tv. Ou você pode ligar agora para a nossa equipe através do 011 3573 3535 e perguntar qualquer informação, se você quiser desabafar, conversar com alguém sobre uma situação que você está vivendo no seu casamento ou na sua vida pessoal, no lado amoroso. Vamos agora responder às perguntas dos nossos alunos. Vamos falar com a ouvida amiga lá da Argentina que entra em contato pedindo orientação. É normal entre os casais não haver sexo durante 8 meses? Nem beijos, nem abraços, nenhuma intimidade durante 5 meses, 6 meses, isto será normal? Ou algo anormal está acontecendo que os dois não conseguem encarar? Bianca, Cristiane, qual a opinião de vocês? Olha, ela pergunta se é normal. Não é normal, não. Com certeza há um problema, né, Cris? Isso não é normal. Com certeza há um problema e ela precisa ver o que ela está deixando a desejar, deixando de fazer ou fazendo que está contribuindo para com isso. Porque às vezes a gente pensa que, ok, meu marido não está me beijando, poxa, é culpa dele, ele não está querendo me beijar, ele não está me procurando mais. Mas às vezes ele não está procurando mais, ele não está sendo mais carinhoso porque há coisas entre vocês. Há desentendimentos, mágoas, a forma, às vezes, quando a mulher fala com o homem e ele não aceita a forma que ela fala, muitas vezes o homem guarda aquilo e fica punindo a mulher. E com o tempo, e às vezes, né, você não sabe, ou você, às vezes, pensa assim, ele esquece. Amanhã ele vai esquecer. Aí já passa 1 semana, 2 semanas. Daqui a pouco são 8 meses. Passaram-se 8 meses. Ela não sabe o porquê, porque ele não fala nada. Isso é muito comum para muitos homens. O homem não expressar muito o que ele sente, né? Ele fica calado, ele fica no silêncio. Ela não sabe e ele fica esperando que ela venha adivinhar. Então, o que você pode fazer, amiga, é ver o que você tem feito nesses 8 meses, que talvez, ou antes desses 8 meses, que talvez tenha contribuído para esse esfriamento. Porque normal não é não, tá? Pelo contrário, depois do casamento, há mais beijinhos, há mais carinho. Há mais tudo, tá tudo ali acessível, né? Seria o natural. E o que me assusta, Cris, é a pessoa esperar, deixar passar todo esse tempo, porque, assim, 1 mês, 1 semana, 2 semanas para um casal, se os dois estão saudáveis, já é de assustar, já é de chegar e falar assim, olha, alguma coisa está acontecendo, já passou 1 semana, algum problema de saúde, o que está acontecendo? Sempre tem um início, né? Sempre existe um início. E às vezes as pessoas não querem enxergar o início, porque o início é bobo. Vamos dizer que, mas eu falei, poxa, eu só estava sendo sincera. Você acha assim, como é que ele vai ficar de mal comigo pelo que eu falei? Eu só estava sendo sincera. Para você é bobo, mas para ele não é. Então aquilo ali foi o início de um esfriamento, de uma separação dentro de casa. Então, se você faz a sua parte e mesmo assim ele não está cooperando, você não pode aceitar a situação e deixar que ela continue assim. Você tem que confrontar o problema. 8 meses é tempo demais para ficar sem sexo em um casamento. Alguma coisa está seriamente errada. Então, qual é o problema? Olhe para o seu lado, o que você pode estar fazendo para contribuir e o lado dele, se ele não está fazendo nada, se ele está, digamos, apoiando-se em pornografia, arrumando outras maneiras de satisfazer-se sexualmente, seja o que for, você não pode aceitar e simplesmente fingir que nada está acontecendo ou cometer o erro que a maioria dos casais comete. Deixar o tempo passar, deixar que o tempo resolva a situação. O tempo não vai resolver problema de casamento, ok? Só vai piorar até que você faça o que tem que ser feito. Vamos à pergunta do Arthur, aqui de São Paulo. Eu era dependente químico, maltratava minha esposa, xingava, batia. E chegou um dia que ela pegou e foi embora. Fala que não quer mais voltar, fala que não sente mais nada por mim, quer nos separar e eu não vejo mais solução. Então te peço, por favor,
me dê uma orientação como eu devo fazer daqui para frente, porque já não sei mais. Muito obrigado. Então, Arthur, é o preço de você ter se entregado aos vícios e agredido a sua esposa. O que você esperava? Eu não sei se você já se libertou dos vícios, se você já buscou ajuda, já se tratou, já mudou neste ponto. Se não, este é o seu foco principal agora. Não adianta você querer recobrar o seu casamento sem resolver o problema que destruiu o seu casamento. Tá? Então, primeiro, foque nisso. E se você diz assim, não, mas eu já não faço mais nada há 1 mês, eu já não uso mais drogas há 3 meses, você tem que olhar se você está totalmente livre disso. Porque não adianta você ficar simplesmente se controlando. Há uma diferença entre a pessoa que parou de usar e a pessoa que está livre das drogas. Totalmente livre. A pessoa que está totalmente livre, ela não sente mais tentação, ela não sente mais desejo, ela não tem problema de até ficar ao redor de outras pessoas que usam, ou que cheiram, ou que fumam e bebem. Ela não tem esse tipo de problema, porque ela está livre daquele vício. Então, se você ainda não está livre, seu foco principal é cuidar disso. Agora, mesmo você mudando, é possível que a sua esposa esteja tão ferida e tão saturada de tudo que aconteceu entre vocês que ela não tenha mais desejo de ficar com você. É o preço que uma pessoa paga por maltratar o cônjuge. Agora, se você crê, se você tem fé, você pode lutar por esse casamento, buscando através da terapia do amor, como muitas pessoas que a gente tem mostrado aqui no programa, tinham esse mesmo problema e conseguiram restaurar o casamento. Porque depois que você se corrige, você começa a usar a fé, você aprende a usar a sua fé, não só para receber ou ter a sua esposa de volta, mas para você também ser uma pessoa de sucesso, sabe? Olhar para frente, porque eu tenho certeza, Renato, que o Arthur também já perdeu muito tempo com os vícios, ele já perdeu muito dinheiro com os vícios, quer dizer, ele já perdeu muita coisa. O casamento foi a gota d'água, né? Então, agora, Arthur, é para você começar a recuperar todo esse tempo que você perdeu com os vícios. E quando a sua esposa olhar para você, ela vai ver que você está recuperado, você está curado, você está olhando para frente, você está trabalhando, você está bem melhor, você é uma pessoa diferente, o seu semblante mudou, seu comportamento, seu temperamento, tudo isso tem que mudar. Como? Como que você vai fazer isso com as próprias mãos? É impossível. Por isso que nós falamos aqui, a fé. A fé te dá esse poder. Então, na terapia do amor, nós também ajudamos as pessoas a se recuperarem. Você tem aí quinta-feira, você tem domingo também, um dia bom para você vir e começar a trabalhar em você. Depois de um tempo, você vai ver que ela vai olhar e vai ver outra pessoa. E vai começar a voltar aquele sentimento que ela tinha antes. Nós vamos mostrar agora uma história que mostra exatamente isso. Este marido, ele era viciado, ele perdeu seu casamento por causa dos vícios, mas agora, através da terapia do amor, ele conseguiu restaurar a sua relação. Preste atenção. A gente trabalhava os dois, só que chegava no final do dia, eu voltava para casa, ele trabalhava até mais tarde, só que ele não voltava. Ele ficava bebendo com os amigos e falava para mim que estava trabalhando, desligava o celular e eu achava que ele ia vir para casa. Eu achava que os amigos me traziam um conforto. E aí eu bebia e ela falava para mim parar de beber e eu achava que não. Eu falava para ela que ela não ia me mudar, eu ia continuar do meu jeito. E aquilo foi só agravando, até que nós tivemos uma separação. E eu falava, ou o casamento ou a bebida. E ele falava, você não vai me mudar. Eu sou assim, você me conheceu assim, eu vou ficar assim. Quer dizer, você preferiu perder a esposa do que largar a bebida? Foi. Só que aí quando eu perdi, aí eu tive que correr atrás. Mas na força do braço não... Eu tive que começar a frequentar as palestras e foi o que me ajudou a trazer meu casamento novamente. Eu tenho que tomar uma decisão na vida. Aí eu comecei a assistir as palestras, falei, então é aqui que eu tenho que ir. Aí parei de beber, só que devido ao meu currículo anterior, que eu mentia, bebia,
e outras coisas, aí essa confiança eu já tinha perdido com ela. Aí eu tive que conquistar tudo de novo. E aí foi com o tempo. Eu não conquistei a confiança dela da noite para o dia. Demorou muito tempo. Mas através das palestras e do livro que ela mesma me indicou para mim ler, que é do Casamento Blindado, e tem 120 minutos. 120 minutos. Foi os 2 livros que me ajudaram muito a conquistar ela e a conquistar o meu casamento de novo. Como vocês conheceram as palestras? Através da televisão. A gente via na televisão e aí, como nosso relacionamento sempre altos e baixos. Então, tinha momento que a gente achava que estava bem e tinha aqueles momentos que a gente passava a semana inteira sem se falar. Então, no momento que a gente estava bem, ele falou para mim, vamos começar a participar das palestras, pode ser que ajude. Só que eu achava que eu não precisava. Eu não preciso de terapia de casal. Era o que eu falava. Eu consigo. Eu sei, eu vou conseguir, eu vou fazer. Não é assim, né? A cada quinta-feira eu ficava analisando cada palavra. Eu falava, eu tenho que aprender. De alguma forma eu tenho que absorver isso, porque do jeito que tá, não tá. Ele começou a mudar primeiro. Ele mudou por mim. O mesmo marido que falava que não ia mudar, que ia continuar do mesmo jeito, hoje ele mudou. Então, eu me senti na obrigação de mudar. A gente tem que procurar reconhecer primeiro que precisa de ajuda. E tem que ouvir, tem que obedecer. Você tem que entender o que você está fazendo. E realmente buscar essa mudança dentro de você. Porque você nunca vai poder dar para outra pessoa aquilo que você não tem dentro de você. Se dentro de mim eu estou amargurada, estou chateada, estou cheia de mágoa, é o que eu vou transferir para ele. Então, no nosso casamento hoje, a gente passou a um fazer do outro feliz. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer ele feliz. Hoje nós estamos em lua de mel, depois de 3 anos e meio de casados. Finalmente, né? Finalmente. Agora nós começamos a viver a nossa vida. De um ano para cá, agora a gente começou realmente a estabilizar. Hoje, se a gente tem algum problema, se a gente tem alguma dificuldade, ele não separa mais a gente. Também é uma coisa que a gente aprende nas palestras. A gente não deixa o problema separar, a gente se une contra o problema. Então, a gente senta, conversa, vê, está de ânimo alterado, tem alguém que não está bem, a gente espera, depois volta, depois conversa e a gente, se tiver um problema, a gente vai e resolve. Mas juntos, não mais separados. Antes de eu conhecer a minha atual esposa agora, eu já fui casado. E aí foi onde eu fiquei viúvo. Fiquei casado durante 27 anos, mas antes eu tive nesse outro relacionamento, a minha vida era bem perturbada. Tinha uma situação bem complicada, aonde eu era viciado, aonde muitas traições da minha parte. Saía de casa na quinta-feira, só voltava na segunda-feira. Então, era assim a minha vida. 10 anos foi essa perturbação na minha vida, de traição, vícios, muitas brigas em casa, não tinha paz. Aí, depois a mãe dos meus filhos, que veio a falecer, foi ela que lutou por mim, nas palestras, que foi aonde eu cheguei às palestras, e aí a gente teve uma nova vida. Aí eu me tornei um novo homem e a gente conviveu junto durante 18 anos. Então aí foi foram onde 27 anos de sofrimento, aí foram foi 10 anos. Onde ela veio a falecer. Tem 1 ano e 4 meses que eu estou viúvo, que eu fiquei viúvo. E o senhor pensava em se casar de novo? Não, eu não pensava assim, um período de 6, 7 meses, mais ou menos, eu não pensava em arrumar uma outra esposa. Naquele momento ali, para mim tinha acabado, desabou tudo. Então foi aí onde as palestras me ajudaram muito. Muita gente pediu para mim não desistir, porque a minha vontade era de jogar tudo para o alto. Por indicação de alguém, que uma pessoa daqui mesmo, do templo, me apresentou ela. Que ela não é daqui, ela é do Mato Grosso. Hoje nós estamos bem, né? Se conhecemos, estamos casados também, mas nem sempre foi assim. Eu cheguei na terapia com 2 casamentos fracassados, né? Com a vida totalmente assim, não totalmente, né? Mas toda destruída, assim, na vida sentimental. Meu coração estava um fracasso, essa era a verdade. Foi assim que eu cheguei. E o meu primeiro casamento vim de
assim, muitas brigas, de agressões, né? Quando eu tive 2 gravidez nesse primeiro casamento, era só eu ficar grávida, ele começava a me agredir, né? Então, assim, esse foi o fim desse casamento, por causa das agressões, né? Tanto fisicamente como verbalmente, né? E traições. Aí o segundo casamento? Assim, não fui agredida, mas a traição continuou. Eu me fechei, meu coração ficou, assim, partido, porque veio várias coisas, né? Vem tudo sobre a gente, né? Ali a gente se fecha, você fica sem vontade de viver, né? Por causa do coração, né? O coração fica totalmente, até para os filhos, você criar os filhos ali, eu não tinha, assim, vontade de viver, minha vontade era de morrer, tanto é que veio causar depressão, né? Foi vários sofrimentos. Peguei trauma de homem. Eu não queria saber de homem. Foi 3 anos me curando. Até pelo tratamento com meus filhos. Eu queria mudar mais com ele. Eu buscava para mim, queria me curar e buscava para mim ser uma mãe melhor, né? E isso eu encontrei na terapia, né? Aí eu mudei, fui mudando. Ali eu fui colocando o que eu aprendia nas palestras em prática, fui mudando. Mudei primeiramente comigo mesma. Fui curando, né? Foi curando meu coração. Tudo que eu ouvia eu colocava em prática. Aí eu fui mudando com meus filhos. Ali foi havendo uma mudança. Durante 3 anos, não queria nem saber de homem, mesmo estando bem, né? Eu buscava pelas outras coisas, pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha vida financeira, mas não queria saber de homem. Aí, justo na virada do ano, eu vim passar aqui no templo, a virada do ano agora de 2016, de 2015 para 2016, nós somos de um grupo, e uma amiga em comum apresentou ele para mim. Nós conversando, ela falou, peraí. Aí apresentou ele. E aí ficou, começamos a conversar, aí deu tudo certo, graças a Deus. Aí namoramos, né? Ele foi lá, conheceu minha família, namoramos, noivando dentro de 8 meses, casamos agora no dia 15 de setembro, na celebração aqui no Templo de Salomão. Na verdade, a minha vida nunca foi boa, sentimentalmente nunca foi. Mas quando eu cheguei estava péssima, porque eu comecei errado. Eu vi o casamento dos meus pais se destruir assim, degradantemente, porque minha mãe viveu com meu pai casada com outro homem. Então, eu não sabia disso. Sabendo disso, já me trouxe uma revolta. Então, eu pensei o seguinte, eu vou me casar e o homem que eu vou me casar vai transformar a minha vida. Então, eu me casei com 17 anos, na verdade, fui morar com ele. E logo depois eu fiquei grávida, porque vieram tantos problemas, e eu falei assim, olha, um filho vai resolver. Então, eu vou ficar grávida. Aí, fiquei grávida, eu imatura. Nesse meio, a minha mãe já tinha se suicidado, então eu não tinha, a família tinha praticamente se dissolvido, eu não tinha onde me apegar. E junto com ele também, que tinha uma vida também sentimental, na verdade não tinha uma vida sentimental. Foi com ele que você se juntou aos 17 anos? Foi, ele é o meu primeiro namorado. Então, conheci, eu pensava assim, eu vou me casar com o primeiro namorado, mas de forma errada. As piores memórias é que eu bebia muito, eu era praticamente um alcoólatra. Então, eu não ligava para ela. Eu deixava ela em casa e vivia nos barcos amigos. Ela pegava o meu filho e ia até a porta do bar para querer sensibilizar, falar, vamos embora para casa. Eu falei, não, vai você. Eu estou com meus amigos aqui. E ela pegava a criança e levava. Só que eu fazia pirraça para ela, eu não ia embora. Eu deixava ela voltar para casa e ficava até mais tarde no bar com os amigos. Perdida, sem praticamente um casamento sozinha, porque eu morava com ele, ele falou para mim, olha, eu não quero casar, eu já morava com ele, então eu entendia que eu estava casada dele, ele entendia que não. Então eu queria oficializar e ele não. Então eu já cheguei nessa forma. E nesse período que eu cheguei à terapia, aquele amor que eu tinha doentio por ele, de sensibilizá-lo, de correr atrás dele, se transformou em ódio. Então, eu comecei a ouvir, comecei a ver que o problema também não era só ele. Então, eu via que em mim havia, né, vários problemas, porque eu queria resolver o problema criando o problema. Você veio sozinha inicialmente? Eu vim sozinha, eu vim por um convite. Ela mudou, ela parou de brigar. Eu ia para o bar, eu fazia pirraça para ela, eu queria brigar com ela para poder ir para o bar. Só que eu provocava ela, ela não ligava.
Eu falei, peraí, mas tá errado. Eu provocava de novo, ela não brigava. Eu falei, peraí, alguma coisa está acontecendo errado. Onde ela está indo para estar mudando desse jeito? Opa, será que tem outro na área aí? Eu não estou sabendo? Então tem que ficar. Eu falei, não, eu vou começar a ver onde é que ela está indo. Aí eu vim acompanhar ela. Eu falei, não, eu vou. Aí eu vi que é a terapia. E nisso, com a aprendizagem, a gente vai sabendo. Porque eu era estúpido, eu era um cavalo. Na linguagem popular, era um cavalo. Porque eu sempre tratava ela na base da patada. Mas aí, com o ensinamento, a gente vai sabendo que ela é praticamente a nossa metade. Começa a tratar bem. E por isso que a gente está hoje feliz. Totalmente transformado o casamento. Na verdade, a gente tem que ouvir de coração totalmente aberto, mente aberta. Não é só ouvir. Tem que praticar. E difícil é a prática. Você traz bagagem, vivência, tudo aquilo. E para você abrir mão daqui e falar, não, mas isso que até hoje eu achei que é certo, não é certo. E eu não tive um espelho, então não tive pais para me espelhar, nem as pessoas em volta. Então eu tive que começar do zero, né? Aprender primeiramente a ser uma mulher. Depois uma mãe, esposa, é muito difícil. Então eu tive que abrir mão. Então eu ia, ouvia e praticava em casa. Vamos agora responder a pergunta desta amiga lá do Espírito Santo. Meu esposo está me trocando por uma outra mulher. Me ajude, por favor. Seu esposo está te trocando por outra mulher. Muito bem. Então agora não é momento de você se preocupar com seu esposo, nem com a outra mulher. É momento de você se preocupar com você. Você como mulher. As pessoas, às vezes, querem resolver os problemas de relacionamento sem resolver os problemas pessoais. Se o seu esposo está decidindo seguir esse caminho, a pior coisa que você pode fazer agora, aliás, são duas coisas piores, é ficar mendigando para que ele não vá e, segundo, você entrar em depressão porque ele foi. O que você precisa fazer agora é se fortalecer. Fortaleça-se como pessoa, para que ele veja que ele cometeu um erro ao deixá-la e que você não se acabe porque ele a deixou. Porque a sua melhor chance de recobrar esse relacionamento é você estando forte. Por isso, nós temos uma reunião aos domingos, 18 horas, em que as pessoas recebem ajuda que vai além do relacionamento. É muito mais profundo do que o relacionamento. É algo que ajuda a pessoa a se estabelecer dentro dela mesma. É um trabalho interior, no espírito, né? Porque você às vezes quer resolver um problema no exterior, enquanto que na verdade o seu interior está mal. E aí você fica querendo que o exterior fique bem e nunca vai ficar. O marido pode até largar a outra e voltar para você, mas você vai ter sempre aquela dúvida, será que ele vai me deixar de novo? Agora, quando você é completa, né, dentro de você está bem forte dentro de si, você pode falar assim, não, peraí, eu não sei se eu quero você agora. Se você quer voltar para mim, tem que ser nessas condições aqui. Quer dizer, ela não se troca. Né? Porque às vezes nessa situação, o que a pessoa faz? Ela se troca pelo marido. Tipo assim, ela se deixa de lado, ela se autoabandona e quer grudar no marido. Por favor, não me deixe. Então ela faz dele o tudo para ela. Então esse é o maior erro. E é aí que você tem que tomar cuidado. Por isso que é importante que você venha e aprenda a se amar, a se priorizar, a não se trocar por nada e nem por ninguém. Eu convido você para vir tratar do seu eu neste domingo, 18 horas. Nós fazemos uma palestra especial para a alma, para você se fortalecer no seu interior. Domingo, 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Vamos ficando por aqui, é tudo por hoje. Voltamos amanhã com mais respostas às perguntas dos nossos alunos e dicas de amor para você. Obrigado, Bianca. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau e até a próxima. Se alguém dissesse para você que iria escrever um livro sem usar nenhuma letra do alfabeto, o que você pensaria dessa pessoa? Ela ou é uma mágica, né? Ou então essa pessoa não entende bem de escrita. Porque é impossível você escrever alguma coisa sem usar as letras do alfabeto. Há muita gente tentando amar e receber amor sem conhecer, digamos, as letras do alfabeto do amor, que é a matéria-prima dos relacionamentos, o próprio amor em si. Então a proposta do livro 21 Dias que Mudarão Sua Vida é ajudar a pessoa a ter esse encontro com esse amor, descobrir o que é o amor de fato
descobrir de onde vem o amor, como ele funciona, ter um relacionamento com esse amor, para que depois ela possa ter um relacionamento com ela e com outras pessoas. Por isso, eu tenho a certeza que quem ler este livro por 21 dias, como está sendo feita a proposta, e colocar em prática ali as questões e as tarefas sugeridas, esta pessoa vai aprender como mudar a sua vida em apenas 21 dias.